Capítulo 1. A noite no baralho. A bodega estava lotada naquela noite, um verdadeiro ponto de encontro da cidade pequena. O cheiro de cachaça e tabaco impregnava o ar, enquanto o barulho das risadas e das conversas se misturava ao tilintar das fichas nas mesas de baralho. Eu estava sentado no canto, como de costume, observando o movimento. Meu olhar seguia atento, não por desconforto, mas por hábito. Karatê me ensinou a ser sempre observador, analisar o ambiente e me preparar para qualquer situação. Na mesa, o jogo estava acirrado. Eu ganhava mais do que perdia, e isso atraía a atenção dos outros jogadores. Entre eles, havia um homem que me olhava com um misto de desconfiança e raiva crescente. Seus olhos injetados pareciam desafiar a qualquer momento. E então, como se tivesse chegado ao limite, ele se levantou de súbito, acusando-me de roubo. "Você tá trapaceando, desgraçado!" gritou, batendo na mesa com tanta força que as fichas saltaram. Eu ri. Era um riso seco, mas genuíno. Ele não sabia o que estava fazendo. Com o tempo e o treinamento, aprendi a controlar meus impulsos, a canalizar minha energia para onde realmente fosse necessário. Quando ele avançou para me atacar, movi-me rápido como o vento, esquivando-me com facilidade. Ele tentava acertar socos desajeitados, mas eu apenas me afastava, quase sem esforço, o que o enfureceu ainda mais. "Você vai se arrepender", rugiu, com os olhos agora completamente tomados por ódio. "Eu juro que você vai pagar por isso." Capítulo 2. O juramento de vingança. Ele saiu da bodega, sua figura sumindo na escuridão. Não dei muita importância à ameaça na hora, já que era comum ver gente de cabeça quente se exaltando depois de perder dinheiro no jogo. Mas algo no tom de sua voz, algo em seu olhar, fez com que as palavras ecoassem na minha mente. Havia um tom de malícia, um tipo de ódio que não era normal. Nos dias seguintes, os rumores começaram. Ouvi falar que ele morava em uma fazenda nos arredores, sozinho, isolado. Algumas pessoas diziam que ele tinha um passado sombrio, que carregava segredos antigos. Outros falavam de bruxarias e pactos estranhos, mas eu nunca acreditei nessas histórias de gente supersticiosa. Mesmo assim, não pude evitar a sensação de que algo sombrio se aproximava. Continuei com minha vida normal. Passei a treinar mais intensamente, não porque estivesse com medo, mas porque o karatê sempre me deu equilíbrio. A lâmina dupla que eu carregava sempre comigo parecia uma extensão do meu corpo. Quando não estava em combate ou treinando, eu afiava a faca, mantendo-a perfeita. Era uma espécie de ritual, algo que me conectava com minha habilidade. Eu sabia que, se aquele homem tentasse me atacar de novo, eu estaria preparado. Capítulo 3. Estrada solitária. Certa noite, quando voltava de uma fazenda próxima, a lua estava escondida atrás de nuvens espessas. A estrada de terra pela qual caminhava era familiar, mas a escuridão densa transformava o ambiente, fazendo parecer outro lugar. Cada som da floresta ao redor parecia amplificado. O vento balançava as árvores, e os galhos rangiam como ossos quebrando. Minha mão repousava no cabo da faca. Não era paranoia, era cautela. Eu sabia que, em áreas rurais como aquela, poderia encontrar animais selvagens, cobras ou até mesmo pessoas mal intencionadas. A estrada se estreitava à medida que eu caminhava mais adiante, e o silêncio absoluto começava a pesar sobre meus ombros. Foi quando senti pela primeira vez a presença, uma sensação de ser observado, de que algo ou alguém estava me seguindo. Meu corpo ficou tenso, os sentidos se aguçaram. Olhei ao redor, mas não vi nada além da escuridão. Ainda assim, continuei caminhando, a mão firme na faca. A cada passo, o sentimento aumentava. Era como se uma sombra estivesse se movendo nas árvores ao meu redor, acompanhando-me à distância. Capítulo 4. O primeiro ataque. O primeiro som veio de repente, um rosnado baixo, mas poderoso. Era algo que eu nunca tinha ouvido antes, profundo e ameaçador, como se viesse das profundezas da própria terra. Parei no mesmo instante, o coração batendo mais rápido, os olhos tentando perfurar a escuridão. Então, aconteceu. Um vulto enorme saltou das sombras, movendo-se com uma velocidade inumana, e eu mal tive tempo de reagir. Rolei no chão instintivamente, sentindo a terra dura raspar contra minha pele. A criatura que me atacava era gigantesca, mais alta que qualquer homem que eu já tinha visto.
metade humana, metade fera. Seus olhos amarelos brilhavam como brasas, e suas garras afiadas cortavam o ar em minha direção. No calor do momento, minha mente se iluminou. O homem da bodega. Só podia ser ele. De alguma forma, ele havia se transformado nessa besta infernal. Capítulo 5. A luta começa. Levantei-me num salto, os reflexos de anos de treinamento me guiando. O lobisomem avançou com fúria, as garras tentando me agarrar, mas eu era rápido, mais rápido do que ele esperava. A lâmina da minha faca brilhou enquanto eu a empunhava, cortando o ar com precisão. Acertei seu braço, e um grito horrível ecoou na noite. Sangue escuro jorrou da ferida, mas aquilo só parecia deixar a fera mais furiosa. Minha mente estava focada. Não havia espaço para o medo, apenas a precisão dos meus movimentos, a habilidade de esquivar e atacar nos momentos certos. Eu sabia que aquela criatura era muito mais forte do que eu, mas eu tinha a vantagem da técnica. Suas investidas eram brutais, mas desajeitadas. Cada golpe que errava, eu o atacava de volta, deixando novos cortes em seu corpo. Mas, mesmo ferido, o monstro continuava avançando. Capítulo 6. A revelação. Durante a luta, observei seus movimentos mais atentamente. A maneira como ele atacava, como rosnava a cada tentativa fracassada, tudo lembrava o homem da bodega. O jeito descontrolado, a fúria nos olhos. Foi aí que a verdade caiu sobre mim como um martelo. Aquela criatura não era apenas um lobisomem qualquer. Era o próprio homem que havia me jurado de morte dias antes. De alguma forma, ele havia se transformado na fera que agora tentava me destruir. Mas não bastava saber quem ele era. Eu precisava de um plano, algo que me desse a vantagem final na luta. Enquanto eu me esquivava de mais um ataque, uma ideia surgiu na minha mente. Se eu pudesse distraí-lo o suficiente, poderia acabar com ele de uma vez por todas. Capítulo 7. Agilidade mortal. Minha agilidade tornou-se minha maior aliada. Eu me esquivava de seus ataques com precisão, aproveitando cada oportunidade para desferir cortes em pontos estratégicos. A criatura urrava de frustração e dor, mas eu sabia que precisava ser rápido. Cada segundo que passava era uma chance para ele me pegar desprevenido. O lobisomem tentou mais uma vez me derrubar com um golpe brutal, mas eu me abaixei no último segundo, girando o corpo e cravando minha faca profundamente em seu flanco. O grito que ele soltou foi tão alto que fez as árvores ao redor parecerem estremecer. Ele cambaleou, mas ainda estava de pé. A luta estava longe de acabar. Capítulo 8. O fim do lobisomem. A luta parecia não ter fim, e cada vez que eu desferia um golpe, o lobisomem se erguia mais furioso. Eu sabia que não podia baixar a guarda nem por um segundo. Com cada movimento, eu usava toda a minha experiência em karatê para manter a vantagem, explorando seus pontos fracos, mas a criatura era resistente demais. Era quase como lutar contra uma força da natureza, um predador que se recusava a morrer. Num momento de descuido, o lobisomem conseguiu me agarrar pelo braço e me lançou contra o chão com uma força brutal. Senti o impacto reverberar por todo o meu corpo, e por um breve instante, o mundo ao meu redor girou. A fera avançou novamente, garras prontas para me dilacerar, mas consegui rolar para o lado no último segundo, evitando um golpe fatal. A poeira subiu ao meu redor enquanto eu recuperava o fôlego, apertando a faca com mais força. Levantei-me mais uma vez e, nesse instante, lembrei-me do que sempre me ensinaram. O combate não é apenas físico, é mental. Precisava manter a cabeça fria, apesar da exaustão que ameaçava tomar conta de mim. Observei o lobisomem cambaleando ligeiramente, as feridas que eu havia causado finalmente começando a cobrar seu preço. Aproveitei esse momento de fraqueza. Com toda a força e velocidade que me restavam, avancei em sua direção, desviando dos seus golpes enquanto me aproximava de seu flanco. A criatura tentou me agarrar, mas eu já estava mais rápido. Enfiei a faca profundamente em seu lado, em um golpe certeiro. O grito da fera foi um uivo ensurdecedor. Suas pernas vacilaram, e ela caiu de joelhos. Capítulo 9. A verdade é assustadora. Enquanto o lobisomem se contorcia no chão, sua forma começou a mudar. Os pelos grossos que cobriam seu corpo começaram a desaparecer, e o rosto monstruoso começou a se transformar. Aos poucos, a criatura foi retomando a forma humana. Logo, ali diante de mim,
estava o homem da bodega, o mesmo que havia me ameaçado. Ele respirava com dificuldade, o corpo retalhado e coberto de sangue. A expressão de ódio em seus olhos ainda estava lá, mas agora havia algo mais. Uma mistura de dor e derrota. Mesmo gravemente ferido, ele tentou falar, mas suas palavras saíam como sussurros quase inaudíveis. Eu me aproximei cautelosamente, mantendo a faca em punho, ainda desconfiado de que ele pudesse tentar algo. Isso ainda não acabou, ele murmurou, seus olhos semicerrados, quase se apagando. Aquelas palavras me deixaram com uma sensação estranha, como se houvesse algo muito maior por trás do que eu havia testemunhado. A lenda do lobisomem era real, mas talvez houvesse mais mistérios naquela história do que eu poderia imaginar. Não havia muito mais que eu pudesse fazer. O homem estava à beira da morte, e eu não sentia mais raiva, apenas um certo alívio de que aquela luta insana estava finalmente chegando ao fim. Respirei fundo, sentindo o peso da batalha em meus músculos, e me afastei. Capítulo 10. A lenda continua. Nos dias que se seguiram, a notícia correu pela cidade. Todos comentavam sobre o homem que foi encontrado na estrada, gravemente ferido e levado ao hospital. Alguns diziam que ele tinha sido atacado por algum animal selvagem, enquanto outros falavam em bruxaria e pactos demoníacos. Ninguém, porém, conseguia explicar o que realmente havia acontecido. Eu mantive silêncio. Não havia como contar a verdade sem parecer louco. Além disso, a cidade pequena já estava cheia de superstições, e trazer à tona que o lobisomem não era apenas uma lenda, mas uma realidade, poderia gerar pânico. Voltei à rotina, mas algo dentro de mim havia mudado. Sempre fui confiante nas minhas habilidades, mas aquela noite me mostrou que o mundo esconde segredos que vão além da nossa compreensão. A faca, que havia sido minha aliada naquela luta mortal, agora parecia mais pesada em minha mão. E, apesar de tudo, não podia negar a sensação de que aquilo, de fato, não tinha acabado. As noites seguintes foram tranquilas, mas sempre que voltava pela mesma estrada, sentia o eco daquele combate me seguir. E embora o lobisomem que eu havia enfrentado estivesse no hospital, a lenda continuava viva. As pessoas ainda cochichavam sobre uivos na floresta e sombras que se moviam entre as árvores. Quanto a mim, apenas observava em silêncio, sabendo que havia enfrentado algo muito maior do que qualquer jogo de baralho poderia ter desencadeado. A lenda do lobisomem não morreria tão facilmente. E enquanto existisse a escuridão da noite, sempre haveria o risco de que a fera retornasse. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.